Olá, Vale do Paraíba, olá você também que nos acompanha pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, né? Muito obrigado aí pelo retorno de sempre. Ontem mesmo recebemos um telefonema do Rio de Janeiro, né? E uma agente cultural lá do Rio de Janeiro acompanha o nosso Facebook e querendo saber mais informações sobre a Bienal de Artes de Taubaté, que nós tivemos a Lani aqui, a Lani Gold, né, que é a curadora da Bienal no nosso programa. Então é muito bacana a gente saber que nos 4 cantos do Brasil e do mundo, o nosso programa das 6 e a nossa TV Cidade também tem acompanhamento aí, também é prestigiada, né? Bom, gente, hoje é quarta-feira, dia 29 de agosto de 2018. É um dia importante porque hoje é o Dia Nacional do Combate ao Fumo, né? Nós sabemos aí que o tabagismo está entre os principais vícios que acabam acometendo a nossa população e levando a uma série de problemas de saúde até a morte, né? Esse apresentador que conversa com você agora sabe muito bem disso, porque perdeu o pai numa situação dessa, né? Por conta do cigarro, né? A gente sabe disso. Dia 26 agora ele estaria completando 84 anos, mas há 10 anos atrás nos deixou, né? Cometido pelo uso, né, ao longo do tempo indevido aí do tabaco, né? Do cigarro na vida, né? Então a gente também quer engrossar sempre essa campanha para você, especialmente, que tem esse vício. Ninguém nasceu com ele, né? Então a gente também tem a possibilidade de largar do vício, procurando os profissionais certos, né? Procurando o sistema de saúde, né? Para poder também ter acompanhamento adequado. Não é fácil, mas também há possibilidade, sim. Taubaté, você pode procurar aí a Secretaria de Saúde, tem aí os CRAS, né, que também prestam assistência às pessoas, né? Então não há motivo para você dizer que não há possibilidade. Bom, o pessoal da Banda Sinfônica em Taubaté está convidando todo mundo hoje para as 20 horas estar lá no Teatro Metrópole, porque vai ter um concerto, né, da banda, é gratuito, só chegar, né, e você vai estar curtindo a boa música aí de orquestra, de banda, hoje, quarta-feira. E na sexta-feira, né, às 19h30, também você vai poder acompanhar a boa música, né, popular, a música erudita, do projeto da Orquestra Dom Couto, né, que é um projeto social. O maestro William esteve aqui semana passada, junto com mais 3 músicos, apresentando a Fundação Dom Couto pra gente, apresentando a Orquestra Dom Couto, né? E no dia 31 agora, eles vão fazer um concerto aí da Fundação Dom Couto, da Orquestra Dom Couto, para mostrar, né, as habilidades das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, né, e os potenciais que eles têm na área de música. Então também é gratuito, tem que chegar uma horinha antes, pegar o ingresso e aproveitar. E para a gente terminar, o último recadinho aqui, né? Nós recebemos o convite e ficamos lisonjeados, agora no dia 31 de agosto também, às 14 horas, lá no SEDES, né? Sistema Educacional de Ensino aqui em Taubaté, facinho ali entre o Ana Rosa e próximo do Jaraguá, né? Então às 14 horas, a Escola Madre Cecília vai estar completando aí os 25 anos ininterruptos de atividades, né? Inclusive estou aguardando o diretor, o Édipo, né, para poder vir falar sobre esse aniversário, né? Espero que amanhã a gente consiga. E também aguardo aí o nosso amigo Ari Rangel para trazer as crianças do Madre Ecologia aqui no nosso programa das 6, né? Há um bom tempo eu gostaria de ter aqui esse projeto bacana que eles desenvolvem em prol do nosso meio ambiente, né? E de inclusão também. E como nós estamos falando de inclusão, eu estou recebendo agora aqui uma pessoa importante, né, que luta pela inclusão de um segmento da nossa população, que eu falo, são os autistas. Estou
estou recebendo a Vanessa Silva, ela é diretora e fundadora da AMA, Associação Mundo Azul, né? Porque agora, no fim de semana, gente, deixa eu ver aqui, dia 31 também, a agenda tá cheia no dia 31, hein? Dia 31 vai ter um importante evento aqui para falar sobre aí o mundo, o universo do autista, né? E um palestrante aqui também que é da área vai poder falar um pouco com você a respeito do assunto. Mas vamos falar, destrinchar, né? O que é o autismo, saber as características agora com a Vanessa. Primeiro, Vanessa, boa noite. Boa noite. Vanessa, como que nasceu a AMA, né? Associação Mundo Azul? A AMA começou com um grupo de mães que a gente descobriu, tinha acabado de descobrir, eu tinha acabado de descobrir do meu filho. Eu conheci algumas mães que elas a gente estava sem perspectiva nenhuma, não tinha nada que apoiasse a gente. E quando passou aquela fase do luto que toda mãe tem, foi onde eu falei, não meninos, vamos montar uma associação, vamos correr pelos direitos deles, vamos mostrar à população que os autistas, eles existem e cada vez mais, né, a cada 50 crianças que nascem, 5 são autistas, 3 são meninos, por isso o azul também, porque a maioria dos autistas que nascem são meninos. Então, aí foi onde nasceu o AMA, pra gente lutar pelos direitos dos autistas, mostrar, trazer a conscientização à população. Quantos anos tem a associação? A associação começou faz um ano, mas assim, que todo mundo conhece mesmo, começaram a conhecer esse ano. Então, a associação informal, a gente já está com ela há 2 anos. Quer dizer, tá aí dando os primeiros passos de vida, passos. Né? Como que foi a sua descoberta aí em relação ao seu filho? Então, quando eu descobri o autismo do meu filho, eu passei por uma série de médicos que a gente sabe que hoje em dia os médicos ainda não são capacitados para isso, e é muito escasso isso na área da saúde, né? Eles não são preparados para receber o autista. Então, quando eu fui os primeiros, ninguém falava nada, até que eu corri atrás e consegui o diagnóstico dele. Quando veio o primeiro diagnóstico de autismo, eu mesmo entrei em luto, como é com várias mães. As mães às vezes acabam caindo em depressão, muitas precisam de apoio, e é uma coisa que a nossa cidade ainda não tem. Por isso o AMA também veio para ajudar essas mães também, porque eu já passei por isso eu decidi também montar o AMA, porque eu sei o quanto isso é importante, tanto para as mães quanto para as crianças, para a gente brigar por isso. Vanessa, você falou diagnóstico, né? O autismo é uma doença? Tem muita gente que não sabe o que é. O que é o autismo em si? Não, o autismo não é uma doença. O autismo é uma síndrome que afeta a capacitação de socialização do indivíduo. Então, ele mexe mais na parte social, tanto do adolescente quanto do adulto ou da criança. E quais são as causas que ocasionam essa dificuldade de sociabilização? Então, na verdade, isso aí ainda não tem a gente não sabe ainda. A gente sabe que é uma parte do cérebro deles, é uma síndrome neurológica que afeta essa parte da capacitação deles. Mas assim, falar exatamente ainda não tem estudos, mas não nada específico. Então não é uma coisa genética, não é genético, não é um problema psiquiátrico como muitos tratam, principalmente hoje os adolescentes e os adultos. Quando chega numa certa fase, eles são mandados para os CAPs. O nosso maior medo também, de todos, não só meu, como de outras mães, é que hoje em dia a gente não tem nenhum apoio. Por exemplo, aqui no Brasil ainda não se tem a residência assistida.
Então, eles colocam na PAI ou até em clínicas psiquiátricas e são tratados como esquizofrênicos. E isso daí não tem nada a ver com TEA, né? Que a gente fala TEA porque é transtorno do espectro autista. Então o TEA está muito longe de uma esquizofrenia, muito longe de uma psicose. Inclusive ele tem diferentes níveis, né? Eu estava lendo sobre isso um pouco, né? A gente pode passar perto de um autista e não ter nenhuma característica que o identifique, é isso? Sim, e essa é a maior dificuldade ainda, porque assim, as crianças mesmo, quando a mãe vai até um supermercado ou até na rua mesmo, a criança é confundida como uma birra, porque não é visível. Que nem outras síndromes que a gente olha e a gente sabe, o autismo ele não está estampado no rosto da criança, ou do adolescente, ou do adulto. Então, muitas vezes, uma crise que eles não conseguem, porque eles são extremamente sensíveis a barulho, a sons, a iluminação. Então, eles não conseguem, eles não têm essa capacidade, né? Chega muito mais rápido para eles do que para a gente. Eles têm uma absorção muito maior do que a gente. Então, quando a gente sai com ele numa rua, por exemplo, eles estão ali escutando o som, visualizando o outro aqui do lado. Eles têm todo aquilo lá, tem tudo ao mesmo tempo. É onde desenvolve as crises nervosas. Quer dizer, não tem um filtro no caso? Não, eles não têm um filtro. E é onde acaba que eles têm essas crises nervosas. E muitas vezes a gente é tido como uma mãe fraca, uma mãe que não tem limite, não põe limites nos seus filhos. E é isso que a gente quer mostrar para a sociedade, que os autistas existem, eles não estão estampados no rosto deles e que eles têm que se conscientizar. O autismo hoje em dia tem muitas crianças. Aqui em Taubaté mesmo tem um ciclo muito grande, que ainda não se fala em números, porque a gente não tem ainda um índice, né? A gente não tem nenhum órgão que faz esses números. Até a gente está procurando levantar esses números, até se tiver alguma mãe que estiver assistindo, seja adulto, adolescente, criança, pode estar nos procurando que a gente vai ajudar. Porque a gente precisa levar informação a toda a sociedade, porque ainda existe mães ou pais, ou até familiares, que ainda prendem seus filhos acorrentados dentro de um quarto ainda. Quer dizer, tem situações chega uma situação extremas. dessa de crueldade, no caso, né? Porque pela falta no de Brasil informação. não permite isso, né? Então, mas é pela falta de informação, porque hoje em dia a gente sabe que tem os autistas, são tido os 3 níveis, né? O nível 1, 2 e 3. E a gente sabe que o nível 3, que é o antigo severo, a gente sabe que eles não têm muitas... eles não foram desenvolvidos. Então, quando chega no nível... Quando chega na fase adulta, os pais não têm mais o que fazer, porque a agressividade chega a um tal ponto que eles têm vergonha também de procurar ajuda. É onde eles acabam acorrentando esses adultos ou adolescentes mesmo em casa. Até às vezes vergonha, às vezes das próprias famílias, dos amigos, dos vizinhos. Ainda no século XXI a gente tem isso ainda. Vanessa, qual é o nome do seu filho? Natan, como que você percebeu que o Natan aí tinha algo que não era o que a gente pode chamar de comum, né, no comportamento? Sim, o Natan, ele até os 2 anos de idade, ele desenvolveu como uma criança qualquer. O Natan, ele não nasceu com o autismo, ele desenvolveu após os 2 anos de idade. Ele começou na escola a se afastar das outras crianças, ele tinha movimentos repetitivos, ele não conseguia sair mais para a rua, ele ficava muito nervoso, muito agitado, tinha as crises. E no começo eu achei que era apenas uma fase, a fase dos 2 anos, que é se falado hoje em dia.
Procurei uma ajuda médica, a pediatra me falou que não era nada, que era uma fase que aquilo ia passar. Falei assim, não, tem alguma coisa diferente nele. Ele parou de falar, que ele já tinha começado a falar. No caso dele, ele regressou. Ele não continuou o desenvolvimento dele, ele regressou no desenvolvimento dele. Era como se ele estivesse voltando tudo de novo. Aí eu corri atrás, a escola na época me ajudou muito. Ele estava numa escola pública, gente. Não foi particular, meu filho sempre estudou em escola pública, então não quer dizer que hoje em dia isso seja um problema. E ele não fazia mais nada do que ele fazia, sempre não queria falar mais com ninguém, gritava muito, chorava muito e eu não sabia o porquê daquilo tudo. Foi quando eu consegui uma psico para ele na escola, a diretora acompanhou ele, a gente conseguiu marcar um neuro para ele, levamos até o neuro, ela me acompanhou. E foi quando a gente descobriu, daí veio o diagnóstico do autismo. Quer dizer que você teve que passar aí por o que a gente chama de junta médica, inclusive, né? Sim. Vários segmentos da medicina para poder ter esse diagnóstico, né? Sim. Demorou um tempo. Eu, graças a Deus, a diretora na época me deu muita força pra mim. Ela correu atrás, até porque ela tinha um primo que era autista também. Só que ela não queria falar nada pra mim, mas ela já sabia, porque eles nem podem, né? Que é a falta de ética deles. Eles não poderiam falar pra mim, chegar em mim e falar pra mim, olha, ele tem todos os traços de autismo. Só que eu já tinha escutado isso na minha família. Eu já tinha escutado isso. Eu lembro numa reunião de pais, a reunião da nossa família, eu tava lá e uma pessoa chegou e falou pra mim, Vanessa, será que o Nathan não é autista? Eu falei, não. Foi a primeira coisa que eu falei, não. Aí eu ainda pensei comigo. Falei assim, nossa, ela tá doida falar uma coisa dessa. Só que eu fui procurar, fui pesquisar, daí começou tudo, assim. Só que, gente, a gente sabe que a gente hoje em dia pesquisa na internet, a gente vê tudo, mas tem que ter um médico profissional para vir ali analisar, para dar o diagnóstico. Aí foi o que eu fiz e eu tive o diagnóstico dele. Tive o diagnóstico com quase 3 anos, que ainda é tardio, que eu poderia ter tido antes, mas a falta de capacitação dos profissionais, que nem, por exemplo, da pediatra mesmo, ela já poderia ter me encaminhado, eu poderia ter descoberto há mais tempo. E essa falta ainda de informação que está aí tanto na saúde quanto na educação, é que ainda acaba que a gente ainda descobre. Eu conheci uma mãe a semana passada que ela descobriu o filho dela está com 8 anos e ela teve diagnóstico agora há pouco tempo. Então ainda a escassez é muito grande de informação. Bom, não tendo informação, não tendo diagnóstico, há dificuldade no tratamento, né? Sim. Como que foi, então, a partir do momento que você passou da negação, né? Que não é meu filho, não tem nada a ver com isso. Tem, pela sim, base do luto, e aí, a partir do momento que você descobriu, falou, o que eu faço agora? Como que foi esse processo? A partir do que eu faço? Então, quando eu passou essa fase do luto, eu falei, não, agora eu vou fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Aí eu via algumas mães e eu via todo o sofrimento, eu falei, gente, tem como a gente mudar isso? Meu filho não veio à toa na minha vida. Eu acredito muito que Deus colocou ele ali, não só para ajudar eu ter uma outra visão de algumas coisas, como outras mães também, para ajudar outras mães, ajudar outras famílias, ajudar outras crianças. E daí foi onde eu peguei e falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. Foi aonde veio a Ana. Como que tem sido esse tratamento do Nathan e como tem sido o tratamento também dessas crianças, desses adolescentes e adultos que você conhece? Então, com o Nathan... com remédio? Com remédio. O Nathan, ele toma 2 tipos de remédio. Ele toma de manhã e à noite.
ele precisa desse remédio para ele... ele é muito agitado, ele não consegue parar, ele se fala que ele é um autista leve, depois ele passou por um autismo moderado, porque ele é muito agressivo, ele também toma os remédios por causa disso, porque quando ele desenvolve uma crise nervosa, ele acaba ficando, até chegando à convulsão, ele tem crises convulsivas. Ele não é um convulsivo, mas por causa das crises, se ele chegar a um ponto que ele acaba tendo convulsão. Então ele acaba tomando remédio para convulsão também. Quer dizer, é um tratamento, e isso é diário? Diário, é um tratamento diário, com todos os horários certinhos, e o tratamento todo certinho. Hoje ele faz tratamento no Madre Cecília, ele estuda em escola regular, escola pública, com inclusão, e eu procuro ajudar outras mães também a ver que as possibilidades deles são muito grandes, né? O Natan, graças a Deus, ele tem um desenvolvimento, depois que eu comecei com ele, eu vi que ele desenvolveu muito mais, porque eu acho assim, a gente é o reflexo deles. Então, quanto mais você corre atrás, melhor você tá, e eles também. Então, quando eu vi que saiu aquela fase do luto, eu parei de questionar por que meu filho é autista. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas quando eu parei de questionar isso, por que meu filho é autista, eu vi que tudo melhorou na minha vida. A fala dele tá voltando, hoje em dia ele fala, tem hora que eu tenho que falar para ele, Natan, vamos, para um pouquinho, porque ele fica o tempo todo ali falando. Ele tem muita facilidade com o inglês, ele saiu da fralda, vai no banheiro sozinho, até vai no banheiro, mãe. Não, mãe, só eu. Então ele tem tudo isso dele, ele gosta do mundinho dele ali, mas ele adora outras crianças, ele tem uma socialização muito boa hoje em dia. Então, eu falo assim, é essa possibilidade que eu quero mostrar para as mães que tem. Que nem sexta-feira agora, que a gente vai trazer o palestrante, o Nicolas Brito Salles. Ele é um autista que ele começou a falar aos 12 anos. Aos 16 ele já era palestrante. Temos o cartaz aqui, gente, olha aí. Também temos a imagem na... Ele é fotógrafo profissional. E a gente vê das possibilidades que a gente pode ter com ele, sim. Eles podem não ser que nem a gente conhece hoje, o Messi, que é o melhor jogador do mundo, que a gente sabe que ele é autista, mas assim, eles podem nunca ser reconhecidos assim, mundialmente, mas a gente sabe que se eles conseguirem o mínimo, pelo menos essa independência deles, pra gente é um ganho muito grande. Então a gente tem que sair dessa fase do luto. Eu falo muito para as mães, vamos sair dessa fase do luto, vamos correr atrás, vamos buscar ajuda, porque precisa sim. As mães às vezes acham, não, eu consigo tudo sozinho. Não, eu falo porque eu faço terapia, né? Dei uma parada agora, não é o certo, mas assim, o remédio ajuda, as terapias ajudam. Agora o AMA vai entrar com o grupo de apoio às mães, logo também teremos o grupo de apoio aos pais, que eu acho que é muito importante. A base dessas crianças e adolescentes são os pais. Então os pais precisam estar com uma base boa para poder eles dar frutos também. Das experiências que você tem aí com os pais e mães, né? Quem é que fica mais abalado? Quem é que às vezes fica mais afastado quando sabe que o filho é autista? Então, hoje em dia a gente tem um número muito grande de abandono. Infelizmente, a maior parte delas são os pais. Eu não vejo o sofrimento de muitas mães. Eu vejo hoje que eu tenho comigo mais próximo, a Ana Paula, ela mesma sabe disso. Olha, é uma mãe guerreira.
é mãe, é pai, tá ali 24 horas, você vê a dedicação dela com o menino dela. Então eu falo assim, eu me espelho todo dia nela também. Eu, graças a Deus, o meu marido, ele é um pai muito presente, aceitou muito bem, mas a gente sabe que ainda existe pais que não aceitam. A gente sabe também que existe mães que não aceitam, acabam indo embora. E assim, as crianças precisam dos pais. Não importa, ninguém vai cuidar igual um pai, igual uma mãe. A mãe, ela pode fazer tudo. Pode ser pai, pode ser mãe. Mas a figura paterna ali conta muito para as crianças. E assim, eu vejo pelo meu filho, que eu vejo o quanto ele se espelha no pai dele, ele imitar o pai dele. Então, eu acho que isso ajudou muito no desenvolvimento dele também. Não que as mães que hoje em dia estão sozinhas, que elas precisam entrar em luta, mas meu filho não vai desenvolver porque não tem pai. Não. Eu conheço uma que é uma guerreira e o filho dela está desenvolvendo cada vez mais. Toda vez que eu vou a algum lugar eu falo dela porque é um exemplo de mãe e que a gente vê que sim há possibilidades. Então eu falo assim, a gente não julga porque a gente sabe que é muito difícil, é uma carga muito grande. E é que nem eu falo, Deus dá, mas não é todo mundo que aguenta. Então, não adianta, às vezes a pessoa tem aquela coisa, mas eu não aguento, então ela acaba abandonando a cruz, mas lá na frente aquilo lá vai fazer falta para ela. Porque são crianças exemplares, são crianças super carinhosas, são crianças sinceras, e quando um pai ou uma mãe vai embora, ou os familiares vão embora, se afasta, que a gente sabe que tem muita recusa, às vezes dentro de casa, das próprias famílias, quem está perdendo são eles, não é a criança. Porque a criança, ela consegue se adaptar ali com quem está ali, e ela consegue sentir a sinceridade de cada pessoa que está perto dela. O autista ainda é muito vítima de preconceito? Muito, muito. Em comércios, nas ruas pela população, a falta de informação da população, a população acaba tendo esse preconceito. Então a gente tem muito preconceito até nas famílias. Até nas famílias. A gente sabe de casos de pessoas que às vezes as famílias não convidam para aniversários, para festas, reuniões, se afastam deles por causa dos seus filhos autistas. Infelizmente, é um número muito alto. E é triste, né? É triste. Como você falou, a criança, para poder se comunicar, se agrupar, se juntar, ela precisa ter esses laços, né? Porque não o pai e a mãe é importante estar ali junto, mas sim, a família também. Junto fortalece, né? E a gente sabe que às vezes pela falta de informação das famílias, as famílias são as primeiras a se afastarem. A gente sabe que isso são os primeiros amigos, vem as famílias, depois os amigos, depois a população. Então ainda essa falta de informação, né, ainda tem esse preconceito. Nesses casos onde você se depara com essa manifestação de preconceito, né? A gente, quando se depara com um preconceito, às vezes tem que falar, né? Como que você reage, como que você orienta as mães também a reagirem diante de uma situação, às vezes, pontual ali? Então, quanto à família, não tem muito o que a gente fazer. A gente acaba que a gente faz de conta que a gente não vê e a gente acaba deixando de lado também. Mas assim, eu acho, o que eu sempre falo, tanto para as mães ou as pessoas mesmo que estão, família é aquela que a gente está com a gente. Ela não precisa ter laços sanguíneos, ela não precisa. São pessoas que se importam. Família é aquela que a gente constrói junto. Que nem eu falo, é uma família. São uma família que eu escolhi para mim. São pessoas que estão comigo ali o tempo todo, que sabem da minha dor,
que vive comigo. Então eu falo, família é isso. A gente escolhe pra gente. Então a gente não se lamentar, mas sim a gente ver aquilo que foi, não era para estar aqui com a gente. E a gente busca novas oportunidades. Então, o que for, as pessoas que foram, às vezes pela falta de informação ou pelo seu preconceito, deixa eles ir. Quando eles tiverem informação, eles vão voltar. Mas a família, nossa, é aquela que a gente constrói. Bacana. Vanessa, nessa construção familiar aí através da AMA, você falou da implantação aí do grupo, né, de pais e de mães. Sim. Como que vai funcionar esse grupo? Então, esse grupo vai para brigar pelas causas, tanto na área da educação, quanto na área da saúde, quanto em outras áreas. A gente veio para brigar, para lutar, é esse o meu intuito, da gente brigar por tudo. E também trazer ajuda aos pais, aos adolescentes, e estamos aí para isso, para a gente trazer terapias, que a gente sabe que ainda tem muita falta, né? Trazer um pouco de conforto para os pais, coisas que eles veem que eles podem fazer, por exemplo, o grupo de apoio às mães, que a gente sabe que tem mães que não têm condições, né? Não são todas as famílias que elas têm convênio. Hoje em dia, com essa crise, com a falta de empregos, muitas famílias acabam perdendo os seus trabalhos, então elas acabaram também perdendo seus convênios. E aonde vem? E agora, o que eu faço? E o AMA está aí para a gente ajudar, porque hoje em dia você passa num pediatra, o pediatra dá um encaminhamento para um neuro que precisa, né? Sabe que a criança é autista, mas ela precisa de um diagnóstico que só um neuro pode dar. E a gente fica de 6 meses a 2 anos numa fila de espera pelo SUS. De 6 meses a 2 anos numa fila no SUS. Aí passa com o neuro, depois a gente tem mais a outra guerra, que são os exames. Que tem exames que ainda não tem na nossa cidade, e às vezes muito caro, não temos condições também de pagar, onde as crianças ficam sem isso, os exames. Alguns a gente consegue, outros as crianças não têm. Aí depois vem outra luta, como teve o diagnóstico, tem os exames, tudo tem o diagnóstico, mas aí vem, aonde vamos começar o tratamento? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem aqui o MADRE, né, que é pela prefeitura, mas a gente sabe que a demanda é tão grande que os pais não conseguem colocar os seus filhos. Aí entra outra fila de espera, às vezes 1 ano, 1 ano e meio, esperando por uma terapia, que a gente sabe que passa no psicólogo, que a gente sabe que eles precisam de acompanhamento de psicólogo, de TO, de fono, que são os tratamentos essenciais para eles, e muitos outros que a gente sabe que não tem na rede pública. Você destacou aí a questão do exame, né, da dificuldade de ter, da ausência de determinados exames. Quais são esses aí que a nossa rede pública de saúde de Taubaté não tem ainda para o autismo? Ainda tem alguns exames de sangue que ainda não tem aqui na nossa rede pública. Eu não sei falar clinicamente assim exatamente qual o exame, mas assim a gente sabe que tem exame de sangue que é mais específico que a gente ainda não tem. A gente tem aqueles mais comuns, mas a gente não tem os mais específicos. Você também destacou com relação ao aspecto educacional, né? E que foi inclusive na rede pública, que foi o Natan teve um olhar que falou, olha, mãe, vai olhar, né? Como que está a nossa rede de ensino nesse aspecto? Não só depois do aluno estar lá matriculado, mas quando o aluno já chega sabendo que é autista, ele é aceito? Não. Tanto na rede particular quanto na pública. Hoje temos problemas na rede particular também, e temos na rede pública. A falta de capacitação deles interfere na estrutura da criança,
Por exemplo, na rede pública ainda tem uma escassez dos professores, eles não são capacitados. Hoje temos os ADIs, né, que são volantes dos professores, que são mais para acompanhar os professores. Então, o que acaba acontecendo? Eles acabam colocando esses ADIs dentro de sala de aula, que não é o certo, que no caso eles teriam que ter os mediadores. O mediador é para quê? Para mediar o aluno, para ele fazer de uma outra forma, acompanhar a criança em sala de aula, não fazendo tudo pela criança, mas sim mediando ela, mostrando, ajudando ela a deixar ela fazer, mas ele só tá ali para acompanhar. E a gente sabe que não tem isso, porque eles não são capacitados. Então, ou eles pegam e ficam em cima da criança e não deixam as crianças fazer nada, ou eles encostam eles num canto, simplesmente para dizer, ó, a escola é inclusão. Só que a inclusão, na verdade, ainda não existe. Não só aqui na nossa cidade, como em outras cidades, a gente sabe que ainda não existe essa inclusão. Ainda falta muito, principalmente na nossa cidade, ter esses mediadores, que são os acompanhantes, né, que fica com eles, que hoje em dia eles colocam, a gente sabe que a lei, ela ampara até, dependendo do grau do autismo da criança, eles podem ficar até com 4 crianças, mas que não seria o certo, que seria um mediador por aluno. Então, acaba que isso não acontece. Aí hoje temos a AI, que seria auxiliar de inclusão, mas muitos faz o curso lá, tudo, vão, mas não se capacita, não tem material adequado para eles, porque a gente sabe que eles têm muita capacidade, mas eles precisam desse material, porque eles trabalham mais com parte visual. Então, eles conseguem aprender sim, mas de uma forma diferente do que as outras crianças, que não têm o TEA. Então, eles teriam que ter esses materiais, eles teriam que ter esses acompanhantes, e os professores também ser preparados para ter eles em sala de aula, que a gente sabe que não é. Semana passada mesmo, num grupo que a gente tem, uma mãe veio reclamar pra gente, coitada, ela estava desesperada, ela tinha mudado a criança de escola, porque ela chegou várias vezes, a criança tinha trocado a roupa da criança, mas o tênis da criança estava todo molhado. E ela mandou o tênis dentro da mochila e a professora, a tutora dela não trocou. Então a gente vê assim, até a falta de sensibilidade mesmo, né? Não a pessoa deixar uma criança molhada ali um turno inteiro, a mãe só vê se esperar a mãe chegar para poder trocar a criança. Então e falta fiscalização nisso, que a gente acha que a prefeitura ela tinha que fiscalizar um pouco mais isso, e ir nas escolas, procurar capacitar. A gente sabe que eles podem fazer isso. Eles falam que coloca lá que já são capacitados, não são ainda não tem nenhuma capacitação, nenhum deles. Bom, além desse desrespeito ao direito do autista na área de saúde e na área de educação, quais são os outros direitos que você pode elencar para a gente, que também são desrespeitados, não só em nossa cidade, como no nosso país, que poderiam favorecer aí o desenvolvimento do autista? Então, hoje também a gente sabe que um autista, ele não consegue ficar numa fila mesmo sendo preferencial. Eles não conseguem ficar dentro de um ambiente por muito tempo. Então a gente sabe que hoje em dia na nossa cidade tem a lei para já implantar em todos os supermercados, que é a faixa do autismo, que o autista tem preferência. Eles são preferencial do preferencial. Então quando uma criança autista chegar, até falo para as mães também que não sabem, chegou numa lotérica, chegou num supermercado, chegou numa loja, não tem que ficar na fila de espera. O autista não consegue ficar na fila de espera. Então ela pode pegar essa criança ou esse adolescente e passar na frente. As pessoas hoje em dia ainda olham, mas eles vão reclamar. Não tem problema, é um direito dele. Na nossa cidade já temos para implantar isso em todos os comércios.
mas até agora só vim em um comércio. Qual comércio? Nagum. Parabéns, Mercado Nagum, né? A gente tem que parabenizar a entidade que tem a sensibilidade de ao menos conhecer a lei, né? E aplicá-la. Sim. Realmente temos muitas... temos muito ainda o que lugares que precisam. Sim, as lojas, os supermercados, e eu quero que eles tomem essa consciência. Eu não vou citar aqui o nome, mas há um mês atrás eu tive uma ocorrência. Eu ia num supermercado, uma rede atacadista aqui em Taubaté, e uma rede atacadista grande, bem conhecida. E cheguei lá, estava muito cheio, e eu acabei que o meu filho começou a ficar muito nervoso, porque eles não aguentam. Eu fui passar no caixa, a moça do caixa me falou assim, olha, eu não posso passar ele na frente. Eu falei, moça, eu mostrei a carteirinha, falei, ele é autista, ele tem direito preferencial de passar na frente. Ela, não, mas você não pode fazer isso. O meu padrinho estava junto comigo, ele foi até procurar alguém que fosse ali acima dela, que ela falou que ele não achou ninguém, voltou, tentei passar no outro caixa, a moça não deixou. Aí eu vi que ele começou a ficar muito agitado, eu fui tentar acalmar ele, mas não tem. Em crises nervosas a gente não consegue acalmar, não é frescura. Deu o estopim já. Deu, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E nisso as moças começaram a conversar e olhar uma pra cara da outra, até pela falta de informação, e acho que pensaram que eu queria só passar na frente. Foi onde meu filho teve 2 crises convulsivas. Dentro do supermercado? Dentro do supermercado, e ninguém me socorreu. Que responsabilidade, ninguém né? Me socorreu. Nesses casos, quais são os tipos de punição para o comércio, para o estabelecimento, qualquer que seja, que não cumpre? Então, pode estar entrando com processo contra o supermercado, pode estar acionando a polícia, fazendo um boletim de ocorrência. No caso, no dia eu sei que não é fácil, né, que a gente acaba, até dar informação para outras pessoas que estejam no local. Aconteceu isso, acione a polícia, porque às vezes a mãe ela fica tão desesperada que ela não pensa nisso na hora. Mas tem sim um direito, chama a polícia, faz boletim de ocorrência e pode processar o estabelecimento, sim. A falta de informação deles, eu acho assim, todo comércio trabalha com todo tipo de público, então eles têm que se adaptar a isso. Não são os autistas que têm que se adaptar a esse mundo, é a gente que tem que se adaptar a eles. Então eu acho que os comércios têm que começar a se conscientizar e se preparar para isso, porque cada vez mais vai nascer mais crianças. Daqui 10 anos, por exemplo, vai estar triplicado o número de autistas. Então a gente tem que correr atrás disso sim, de brigar, lutar, para a gente conscientizar a população. Bom, um episódio como esse pode servir de exemplo, inclusive, para o estabelecimento, né, que passou por essa situação e por falta de informação, né, desencadeou o que a Vanessa acabou de nos contar. A AMA também presta assistência para orientar essas instituições, esses comércios? A gente tem sim uma advogada voluntária que está com a gente e ela vai estar lá para tirar algumas dúvidas. Ela não pode sim entrar porque ela é só voluntária, então é uma ética entre eles que ela não pode entrar com processo, mas ela pode sim indicar e tá passando essas informações. Olha que bacana. Então, quer dizer, é um trabalho que a entidade já está trazendo para Taubaté, que já vai ser um diferencial, né? Sim, e quanto mais voluntários quiser estar vindo, procurando a gente, seja advogado, seja terapeutas, médicos, ou até empresas mesmo que quiser estar ajudando a gente está disposto a mostrar nosso projeto, e o projeto é muito bonito. A gente tem muitos outros planos, tanto a pouco prazo quanto a longo prazo. Hoje a gente tem um projeto já pronto, que são os judocas azuis, que é lindo o projeto. Pois é, temos fotos aí, Jonathan, mostra pra gente logo no comecinho aí as fotos dos judocas, pra gente poder rever aí, né, enquanto a gente tá batendo um projeto muito lindo, as crianças gostam muito. Que nem esse domingo, um domingo sim, um não. Esse domingo eu não levei meu filho porque ele não estava bem, o pai dele também não estava. Então a gente acabamos que não levamos ele.
Na segunda-feira ele acordou, mãe, Yaya. Eu falei, não tem Yaya. Daí ele pegou e falou assim, não, eu quero Yaya. Então a gente vê que isso é muito bom, tá fazendo muito bem a eles. Onde que é o projeto? É na Corocan, atrás da Bandeirante, na Rua Lorena. Então, parabéns ao professor. Quem é o professor? É o Mauro Nápoles, o Norberto e o Guido. Então são parceiros que estão junto com vocês? São super parceiros, estão ali, estão ajudando as crianças. A Kodokan disponibilizou a academia sem nada em troca, só pelo fato de as crianças estarem mesmo, para trazer alguma coisa de bom para essas crianças. Olha que bacana. Você falou de parcerias, né? E também de profissionais. Quais outros profissionais são assim de necessidade premente? Então, para ontem, quanto mais terapeutas ocupacionais tiverem, melhor. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, todos eles a gente sabe que são muito escassos. Então é isso que a gente quer trazer para nossa associação, para poder ajudar até os pais que estão na fila de espera, não conseguem. A gente sabe que a rede pública demora muito para contratar outros profissionais, então é isso que a gente quer, que as crianças tenham o seu tratamento o quanto antes. Vanessa, além de atuar com os pais, com as crianças, né, com os parceiros, vocês também querem conscientizar a população. E já fizeram eventos com esse objetivo, né? Já tivemos nossos encontros na Santa Terezinha, na conscientização do autismo. Tivemos o nosso piquenique, que foi muito grande o nosso piquenique. Apareceu vários parceiros, que tem parceiros que estão com a gente já faz um tempo. Quais são os nomes dos parceiros? Pode falar. Baltazar, que é um dos nossos parceiros, que já está com a gente. Isso, ele mesmo, Baltazar. Ele está com a gente, vai continuar com a gente, porque a gente sabe que tudo que precisar a gente vai. O Leandro Gil, da Licença, também está com a gente, e até ele vai estar lá abrindo a palestra de sexta-feira. O Leandro é que anda soltando a IP. Então, mas estão com a gente, eu agradeço muito a eles, essa parceria com eles. Agradeço a todas as meninas também que estão de frente aí, a Kelly, a Daiane, que estão me ajudando aí a correr atrás dessas coisas, a Gabi, eu com ela fomos esses dias numa entrevista, a Gabi falou super bem também, ela é um pouco mais tímida, hoje era para ela estar aqui, mas infelizmente não deu, nem ela nem a Kelly. A Patrícia, terapeuta também ocupacional, que está com a gente também na associação, ajudando, auxiliando em questões de lei, de tudo. Agradeço também a ela. Então a gente tem bastante parcerias. A minha amiga psicóloga, eu esqueço o nome dela, que apareceu na foto? A Amanda. A irmã dela, a Aninha. Que foi a Amanda foi a primeira mãe que eu conheci assim que eu tive o diagnóstico do meu filho. Foi a primeira mãe. Olha que bacana. Um abraço aí pra Amanda, né? Amanda e companhia vieram há 2 semanas atrás aí falar sobre a ansiedade, né? Então, elas desenvolvem um trabalho bonito também. Eu acabo esquecendo o nome, gente. E tá junto com a gente também, tá? Agora a gente tá vendo, pra gente tá montando esse grupo de ajuda às mães. A Amanda é que vai estar coordenando o grupo. Bacana. Você também tem procurado apoio junto aí às autoridades, né? Sim. A AMA tem procurado sensibilizar também as autoridades. Sim. Tem sido bem recebida? A porta tem sido batendo na cara? Como não. Por enquanto ninguém bateu, não. Eu sou um pouco teimosa também. Mas eles estão abrindo as portas pra gente, estão aí ajudando. Eu quero parabenizar o Digão, que fez 2 leis de autismo, mesmo antes da gente estar nessa luta, nessa briga. E eu acho que tem que entrar em vigor, tem que ter um pouco mais de fiscalização, que ainda não está, né? Que é no caso das plaquinhas de autismo preferencial. Ele é que trouxe esse projeto de lei, e a conscientização, a semana da conscientização do autismo. Então são coisas super legais.
Eu parabenizei ele ontem pessoalmente e parabenizo aqui também. Tem outros vereadores também que estão aderindo a essa causa, que eu quero parabenizar, e eu acho que todos têm que aderir a essa causa, não um ou outro, mas eu acho que todos eles têm que aderir a essa causa. Até porque hoje não pode não ser um filho, mas amanhã pode ser um sobrinho, ou um primo, ou filho de um primo. Então eu acho que é merecidamente essa conscientização da população. E pode ser qualquer cidadão tabatiano, eles estão lá para representar todos os cidadãos. E uma coisa que eu falo muito, eu cobro sim, cobro porque a gente fomos nós que colocamos eles lá, então a gente não tá pedindo um favor. Eu falo muito isso para as mães. As mães falam, mas vou pedir favor. Não é favor. A gente paga os nossos impostos, a gente colocou eles lá, então nada merecidamente deles estar lá. Eles estão lá para servir a gente. Isso é bacana. Vanessa, como que vai ser aí a palestra do Nicolas, né? Vai ser cobrado? Vai ser Não, vai ser um evento gratuito, vai ser aberto ao público todo. Estou convidando a todos, seja profissionais, mães, pais, amigos, o que seja. Quem quiser se conscientizar, eu acho que é uma palestra muito linda, eu acho que todo mundo deveria ir pesquisar um pouco mais sobre o autismo, ver palestras, que eu acho que vai ajudar muito na conscientização da população. O Nicolas está aí, um exemplo de um autista, então eu acho que todo mundo devia se conscientizar. E vai ser muito bom, principalmente para as mães, para ver a capacidade que os nossos filhos têm, que eles são capazes, cada um na sua área, cada um com o seu. Hoje a gente tem um adolescente na nossa associação, ele trabalha muito com plantação, com artesanato, vai estar lá também, ele vai estar vendendo o artesanato dele lá na palestra, e é muito lindo, é muito lindo. Olha que bacana, né? Então, Nicolas Brito, dia 31 de agosto, sexta-feira agora, né? Sexta-feira agora. 19h30, no SEDES Taubaté, né? Então, próximo de Aljaraguá, Ana Rosa, o pessoal, grande maioria conhece. Quem não conhece, vai no Google, coloca lá SEDES Taubaté, vai aparecer lá Avenida Benedito Elias de Souza, né? Que é homenagem ao nosso querido Lolito, que foi presidente do Esporte Clube Taubaté, e do outro lado vai aparecer o nome da rua, que é, se não me engano, Avenida Amador Bueno da Veiga, né? Vai ser no auditório. Então vai ser que assim, quando as pessoas colocam no Google, dá outro endereço. Pois é. Então, mas é fácil chegar ali no SEDES, próximo. Sim, vai ser no auditório do SEDES. Um pouquinho, né? E depois desse evento, quais são as outras ações ainda para este ano? Temos agora em setembro o BIM Beneficente, a gente ainda não sabe a data, porque a gente está fechando o local, mas temos um BIM Beneficente em prol da associação, da abertura da associação, e ainda temos outros eventos que ainda virão. As pessoas que quiserem conhecer o trabalho de vocês, onde encontrá-los? Tem já espaço físico, tem uma série? Então, espaço físico ainda a gente não conseguiu, a gente conseguiu, mas não conseguimos arrumar ainda. Então estamos em busca para arrumar tudo certinho, até porque a gente ainda não tinha o CNPJ, então esse CNPJ ainda acaba segurando um pouco a gente. Mas assim, tem o meu telefone, eu posso. Tá passando? Telefone, Facebook. Pessoal, tem o Facebook, Vanessa Silva, tem a nossa página, Associação Mundo Azul, é muito lindo, entra lá, vocês vão ver, a gente, quem precisar também, o telefone é 991-787334. Então, gente, é fácil, né, como a Vanessa está explicando. Especialmente na rede social, eu achei lá a AMA, né, através das redes sociais. A Vanessa mandou o link pra gente e aí recebemos todas as informações das ações que são desenvolvidas aqui em Taubaté, né, por essa iniciativa aí das mães lideradas pela Vanessa, que é muito bonito, né, a gente saber que as nossas crianças e adolescentes que têm aí o autismo, né, já tem amparo na nossa cidade, né. Eu sei que a luta
É grande. Vai ser grande, né? Vai ser grande. Os encaminhamentos são muitos, né? Mas a gente, graças a Deus, com a garra das mães, que tem muitas mães que, né, nem tem como eu falar, porque são muitas mães que estão junto. E assim, quem quiser também tá participando do grupo, me procura, eu coloco nos grupos. A gente hoje tem 2 grupos no WhatsApp, só de pais, mães, profissionais, e é legal a gente ter esse contato também, esse acesso. Ontem mesmo uma mãe me procurou, que há pouco tempo eu dei uma entrevista numa rádio local, e acabou que a mãe falou assim, ela perguntou se a gente tinha uma página, mostrei, falei pra ela a página, tudo. Ela foi lá e falou assim, Vanessa, até me arrepiei. Muito obrigada esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu até ganhei, agora eu tenho até vontade de fazer alguma coisa, porque ela falou assim que ela estava desesperada, que ela não tinha mais vontade de fazer nada. Ela falou assim, nossa, eu ganhei até força agora, depois que eu vi. Então isso que é o mais legal, é gratificante a gente ver isso. A gente vê outras crianças, por exemplo, que no caso do judô, que às vezes deixa de um domingo, já sente essa falta. Então isso é muito importante pra gente. E cada vez a gente conseguir mais parceiros, mais voluntários, que eu acho que o principal são os voluntários, trazer os médicos, os terapeutas, e estar ali para trabalhar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. A gente também está brigando, a gente sabe que a curto prazo a gente vai demorar um pouco, mas que a gente quer, a gente já fez essa elaboração das residências assistidas, que são, no caso da falta do pai, da mãe, que hoje é o desespero maior dos pais. Na minha falta, o que o meu filho, para onde ele vai? Que hoje em dia seria colocado em clínicas psiquiátricas, né? E porque, não tem pai, não tem mãe, então a gente joga lá, deixa lá, é tido como esquizofrênico ou outro tipo de psicose, e eles ficam lá pro resto da vida até eles não estar mais aqui. Então, hoje em dia a nossa luta também vai ser por causa disso também. A gente com certeza vai conseguir trazer essa terapia, essas residências assistidas, que são voltadas só para o TEA, para os autistas. Então a gente espera que todos aderem a essa causa. Bom, é um desafio aí para a política pública da nossa cidade, né? Um desafio para o governo que ainda está, para as autoridades que ainda estão no governo, né? E também já para os próximos, né? Daqui a 2 anos temos eleições aqui municipais, estamos agora com a eleição estadual e federal, que também cabe o assunto, né? É pertinente, porque a gente precisa avançar sobre o assunto no nosso país, mas na nossa cidade, você que vai postular aí um cargo público, pense já com carinho, né? Nessa possibilidade de fazer aí projetos que possam de repente agregar, né, e facilitar a vida do autista aqui em Taubaté. Esse programa a gente também está dedicando ao nosso querido amigo Gil de Oliveira, né, Gil? A gente sabe da sua luta aí, parabeniza também pela sua garra, ao longo da vida aí, junto com o Alexandre. Vanessa, muito obrigado. Obrigada a você. Sempre que tiver novidade, nos avise, viu? Sim, eu obrigado pela oportunidade. Estou agradecendo em nome de todas as mães. É uma oportunidade grande a gente estar aqui, a gente está falando sobre o autismo, porque a gente sabe que é muito escasso e assim, ainda as mídias ainda não dão esse espaço pra gente, porque assim, não vou vender. Então a gente acaba que a gente precisa dessa informação. Eu agradeço imensamente vocês. Bom, Vanessa, muito obrigado. Leve o nosso abraço também às mães, né? E conte sempre com a TV Cidade, o nosso programa da sexta, tá bom? Bom, gente, vamos encerrando o nosso programa desta quarta-feira, dia 29 de agosto de 2018. Agradecendo ao nosso técnico aqui, o Jonathan Drill, né? Ele gosta de chamar Jonathan Drill. Jefferson Melo, nosso diretora, a Claudinha Melo, né? E toda a nossa equipe aqui da produção. Amanhã, sabe que hora que nós estamos aqui? Às 18 horas novamente. Por isso que chama o programa das 6, né? Porque é 6 da tarde ou às 18 horas, como as pessoas gostam também de falar, né? Então, até amanhã. Muito obrigado. Uma ótima noite para você.